Olá, gente boa! Hoje estou aqui para falar um bocadinho de soluções e equilíbrios de solubilidade. Este vídeo vai aparecer dividido em etapas, vou fazê-lo de forma um pouquinho diferente do habitual. Ele enquadra-se no 11º ano de Química, no domínio 2, soluções aquosas, e vou tentar fracioná-lo, colocando a cada subtópico alguns exercícios de exame. Em termos de conteúdo, vou começar por falar na mineralização das águas, vamos falar ou discutir um bocadinho o que é a dissolução e a solubilidade. Depois vamos passar para o equilíbrio químico e a solubilidade de sais. No fundo, quero discutir a constante de equilíbrio, que é o produto de solubilidade. Depois passarei para as reações de precipitado, onde vou abordar o que é um precipitado, o quociente de reação, a alteração da solubilidade dos sais. O último tópico é o da desmineralização das águas, distinguir águas duras de águas macias, que processos existem para desmineralizar as águas e deixei aqui como tópico 5 os exercícios de exame nacional, mas na realidade eles vão aparecer ao longo dos vídeos que vou fracionar. Vamos então agora estudar os equilíbrios químicos com base na solubilidade de sais. No fundo, quero chegar à constante de equilíbrio, que é o produto de solubilidade. Os equilíbrios de solubilidade são equilíbrios heterogéneos. Porquê é que são heterogéneos? Basicamente, nós vamos ter duas fases, o sal sólido e uma fase líquida que corresponde ao sal dissolvido, ou se quiserem, aos íons que compõem o sal, que estão hidratados. Quando a solução fica saturada, o solvente, no nosso caso será a água, faz com que os íons se desprendam do cristal e passem para a solução. E aí eles vão permanecer hidratados. No fundo, cada íon vai estar rodeado de moléculas de água de uma determinada forma. Ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea, alguns destes íons que estão inicialmente dissolvidos colidem entre si, reagrupam-se e regeneram o sólido. No fundo, também ocorre precipitação. E eu vou ter aqui um processo em que a reação de dissolução e a de precipitação coincidem. Nesse momento, eu tenho um equilíbrio químico. Como é que vamos estudar este equilíbrio? Precisamos identificar qual é que é a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é o produto de solubilidade. O que é que eu tenho aqui? Tenho um exemplo com o sulfato de chumbo sólido em equilíbrio com o íon chumbo, Pb2+, e o íon sulfato, o SO4 2-. Se eu quiser representar apenas a linha de equilíbrio, e na linha de equilíbrio, na minha tabela IVE, porque isto tem uma reação reversível, vou trabalhar apenas a concentração. Eu sei que a concentração do sólido vai apresentar um valor constante. E se apresenta um valor constante, eu posso integrá-lo no KC. Então eu vou ter uma constante de equilíbrio nova aqui. Ao mesmo tempo, os dois produtos, o Pb2+, e o SO4 2-, vão se formar. Então, nas linhas da tabela IV, eu colocaria aqui por baixo um X de cada um, de acordo com a estequiometria da reação. Neste caso, se eu estou a representar linhas de concentração, não é uma quantidade de equilíbrio, é uma concentração de equilíbrio, e essa concentração de equilíbrio corresponde à situação em que eu tenho a solução saturada. Então vou chamar a essa concentração S minúsculo. Se eu quiser representar a constante de equilíbrio, em primeiro lugar, perceber que o Kc tem integrado a concentração do meu reagente, que é também ela uma constante, para dar origem ao Kps. Este Kps é constante de produto de solubilidade. E calcula-se da mesma maneira que qualquer outra constante de equilíbrio, usando o produto das concentrações dos produtos, neste caso Pb2+, e SO4 2-, ambos em equilíbrio e levados ao respectivo coeficiente estequiométrico. Neste primeiro exemplo, reparem que o coeficiente estequiométrico de cada um é 1. Então não faz sentido colocar aqui um como expoente. Já vamos ver um exemplo em que isso não acontece. Então eu posso agora substituir estas duas concentrações pelos valores que eu tenho na minha linha da concentração de equilíbrio. O Pb2+ tem concentração S e o SO4 2- também. Então o meu Kps vai corresponder ao S ao quadrado. Eu posso trabalhar daqui esta expressão só para calcular o produto da solubilidade ou ainda para calcular a solubilidade. Se eu quiser calcular a solubilidade, o que é que eu vou fazer? Vou resolver a expressão em ordem à solubilidade. Então, tiro-lhe o quadrado fazendo raiz quadrada do produto de solubilidade. Este valor
virá em mol por decímetro cúbico, porque quando eu estou a trabalhar a constante de equilíbrio, estas concentrações que são aqui são concentrações molares, e eu posso identificar aqui quanto é que é este valor, ou seja, eu consigo estabelecer uma relação entre o produto de solubilidade e a solubilidade. À semelhança das outras constantes de equilíbrio, esta também depende apenas da temperatura. Claro que se eu tiver sistemas diferentes, eu vou ter constantes de equilíbrio diferentes. Mas dentro do mesmo sistema, só varia com a temperatura. O segundo exemplo que eu deixei aqui foi com o hidróxido de magnésio, que às vezes é bastante utilizado, mas pode gerar aqui algumas complicações. Primeiro, na escrita da equação. O sal sólido, de novo, dupla meia seta, e eu vou ter os dois íons que constituem este sal. O primeiro íon é o magnésio 2+, e o segundo íon, o íon hidróxido, já que o nosso conhecido do subdomínio da ácido-base. Só que eu preciso acertar a equação. Se eu tenho aqui dois hidróxidos, eles têm que aparecer ali do lado direito, também quando eu represento o íon. Se eu escrever a linha da constante de equilíbrio, da concentração de equilíbrio, desculpem, o produto, a concentração do meu reagente vai continuar a ser constante. Aliás, a concentração dos sais sólidos, neste contexto, vai ter sempre um valor constante. E os dois produtos, um corresponde ao S e o outro ao 2S. De onde é que veio o 2S? Da estequiometria. Portanto, se eu estivesse a fazer a linha com a quantidade de equilíbrio, eu faria X e 2X. Como estou a passar para a concentração? Já está lá o volume incorporado e o meu valor aqui para o magnésio 2+, vai corresponder à solubilidade, S. Para o hidróxido, para o íon hidróxido, será 2S. Claro que eu também consigo escrever aqui o que acontece em termos de equação. O produto de solubilidade vai ser igual ao produto da concentração dos íons Mg2+ e OH-, sendo que o OH- está aqui elevado ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico. Então, o produto de solubilidade vai ser S, substituindo a concentração do Mg2+, e 2S, substituindo a concentração do OH- ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico. Isto resulta num valor igual a 4S ao cubo. Se eu der seguimento a esta resolução, eu posso, ainda assim, tal como na situação anterior, calcular a solubilidade. Vou passar o 4 para o lado esquerdo, portanto vou ficar com raiz cúbica do Ks sobre 4. Vamos ver como é que isto se processa em termos de exercício. Escolhi o exame de 2018, segunda fase, porque aparece aqui, no fundo, um exercício tipo para o podermos trabalhar. O que é que ele diz? O fluoreto de chumbo é um sal que tem aqui o produto de solubilidade a 25 graus Celsius, portanto tem um valor. Temos a reação química envolvida, o equilíbrio que se estabelece entre o sal sólido e os íons que resultam da dissolução do sal, e pedem-nos a solubilidade do sal em água a esta temperatura, a 25 graus Celsius. Como é que eu vou trabalhar isto? Eu vou começar por identificar a linha da concentração de equilíbrio da minha tabela IVE. Então, o Pb2+ vai corresponder a uma concentração que é igual a S e o F- a uma concentração que será o dobro da solubilidade. Vou passar para o cálculo usando a expressão do Ks. O Ks é igual à concentração do Pb2+ em equilíbrio vezes a concentração do F- em equilíbrio ao quadrado. Só corrigir aqui, parece que ficou meio estranho. E agora vou substituir o valor do meu Ks, colocar aqui o equivalente, usando os valores de solubilidade, S vezes o 2S ao quadrado. Se eu der continuidade a este processo, vou ficar com Ks igual a S vezes 4S ao quadrado e aqui do lado direito vou ficar com 4S ao cubo. O que significa que se eu dividir o Ks por 4 e fizer aqui a raiz cúbica, vou poder obter a solubilidade. E no fundo é isso que eu vou fazer. Raiz cúbica, o Ks é 4,1 vezes 10 elevado a menos 8 a 25 graus Celsius,
só encerrar aqui o valor não, o meu símbolo da raiz cúbica e vou obter um valor de 2, esqueci-me do igual, 2,2 vezes 10 elevado a menos 3, vou pôr a unidade aqui por baixo que já não me cabe à direita, mol por decímetro cúbico. Ou seja, vou assinalar aqui a minha opção B. São exercícios bastante tradicionais, não dão muito trabalho e resolvem-se com alguma facilidade. Espero ter ajudado com estes conceitos de solubilidade. Se tiverem questões, podem me enviar um e-mail ou então deixar-me um comentário aqui em baixo. Logo possível, tentarei responder-vos. Eu sou Cláudia Costa, sou professora de Físico-Química e estou a produzir mais um vídeo para vós. Até já!